A paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus. Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Só estou um pouco tossindo, então se eu porventura tossir aqui nesse vídeo, me perdoe aí. Estou me recuperando de uma longa tosse que eu tive, né? Confesso pra vocês que o final de 2024, em dezembro, fiquei muito doente o mês todo. Nada de grave, mas doenças mesmo, assim, sabe? Que aflige nossos dias, né? Natal mesmo, passei também um pouco doente, mas pelo menos eu estava de pé com a minha família, reunidos, né? Comendo, conversando, me esforçando pra estar bem, mesmo não estando bem. Mas, meus amores, eu quero falar pra vocês que eu tirei longos dias de folga, né? De gravar vídeos aqui no geral. Tinha 41 dias hoje e algumas horas, que já tá pulando pra 42 dias que eu não postava nenhum vídeo aqui no canal. Tirei assim um tempo pra mim, né? Desde que eu posto um vídeo no YouTube, vídeos de rotina. Aí depois mudei o conteúdo, já tem mais de ano, pra pregar a palavra do Senhor como Ele tem me ordenado. Desde essa época aí dos vídeos antigos, que eu nunca tirei um mês pra mim, pra falar assim, não vou postar nada, não vou gravar nada. Então chegou o momento, agora tirei 41 dias e algumas horas já de folga, sem postar nada, né? Fiquei quase um ano postando vídeo da palavra de Deus e agora folguei esse tempo aí que vocês viram a minha ausência, mas estou de volta para cumprir a vontade do Senhor. Confesso que não tem sido fácil, tem sido bem difícil para mim, mas o Senhor tem me sustentado e eu não quero desistir. Por mais que às vezes a gente se sente um pouco enfraquecida, por mais que às vezes a gente se sente um pouco desanimada para postar, mas o Senhor sempre tem uma palavra ao meu coração e assim eu transmito a vocês que gostam desse tipo de vídeo. Então, desejo para vocês dias novos, maravilhosos na presença de Deus. Que este ano seja um ano de muitas alegrias e realizações na vida de cada um de vocês. Que o Senhor transforme a tua vida, a tua casa, a tua família para a glória do nome dEle. Amém? Então, nesse novo ano de 2025, tem uma palavra de Deus preparada para você, que nós vamos estar lendo lá em Lucas 21. O versículo vai ser o de número 54 ao 62. Aqui em Lucas. O subtítulozinho desse texto diz: Pedro nega a Jesus. Aí diz assim, o versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. No caso, Jesus estava sendo levado preso, né? Então, Pedro, ele de longe, ele viu Jesus sendo levado, mas ele se afastou e ficou observando de longe com medo. E o versículo 55 diz assim: E, havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, puseram-se os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Quer dizer que quando acendeu a fogueira, então clareou o ambiente e puderam perceber que Pedro estava entre eles, conheceram Pedro, né? E disseram que Pedro era um dos que seguia Jesus. Então o versículo 57 diz assim: Porém ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. Pedro está aqui negando que conhecia Jesus. O versículo de número 58 diz assim: E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Pedro nega Jesus pela segunda vez. Então o versículo de número 59 diz o seguinte: E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Irmãos, aqui há uma certeza dessas pessoas de que Pedro era sim aquele que andava com Jesus. As pessoas, elas sabiam de certeza que sim, Pedro era um seguidor de Cristo. Mas Pedro covardemente negou que era um dos que seguia Jesus, por medo de morrer. E aí o versículo de número 60 diz assim: E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, porque tinha que se cumprir a palavra que Jesus lançou, dizendo que Pedro negaria ele 3 vezes. Porém, Pedro achava, irmãos, que ele não seria capaz de negar o seu mestre, aquele que comia na mesa com ele, que bebia, aquele que fazia os milagres e ele estava ali presente, conviveu muito tempo com Jesus, né? Mas ele achava que ele não era capaz de negar
o seu próprio mestre, mas ele negou. Aí o versículo de número 61 diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se. Olha, ele lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. O último versículo 62 que diz assim: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ah, irmã Marcia, por que Pedro chorou amargamente? Porque após o galo cantar, Pedro se lembrou que Jesus tinha dito que ele iria o negar. Então Pedro pensou: verdadeiramente, o mestre tinha razão. O mestre já sabia que eu negaria ele, né, 3 vezes, não só uma. Quantas pessoas, meus amados irmãos, assim como Pedro, viveu com Jesus, conheceu a Jesus, conheceu o poder de Deus, fez parte do povo que vai morar no céu. Resumindo, foi um crente e hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje nega o Senhor. Ah, eu não nego, eu continuo acreditando em Deus, eu continuo acreditando em Jesus, mas está praticando coisas que te afastam de Deus. Está praticando o pecado deliberadamente. Suas próprias atitudes diz que você nega aquele que você um dia colocou a mão para cima e confessou como teu Salvador, como Salvador da tua vida e da tua alma. Estão aí no mundo praticando toda a maldade, toda a iniquidade, todo tipo de pecado, e aí negando o Senhor, porque um dia você o reconheceu, o serviu, adorou ele, fez parte de um grupo de louvor, se aproximou dele, jejuou, orou, e hoje está aí pelo mundo afora, praticando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, assim como Pedro negou, você também está negando. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, está agora aí vivendo para o mundo, para o desejo da sua carne, para satisfazer os seus próprios anseios. Ao invés de continuar na presença de Deus, adorando Ele, vivendo para Ele, você se afastou da casa do Senhor. Mas ainda é tempo de voltar, né? Cuidado para não precisar fazer como Pedro. Ver acontecer aquilo que o Senhor falou ao teu respeito, para depois se arrepender e chorar amargamente. Porque muitos irmãos, depois que se arrepende, volta a praticar o pecado. Aí torna a se arrepender, volta a praticar o pecado. Mas que você se arrependa de verdade e não pratique mais o pecado que você sabe que Deus reprova, que você sabe que Deus abomina, que Deus não tolera. Então, assim como Pedro chorou amargamente, nós, se nos afastarmos do Senhor e negarmos Ele, poderemos também chorar amargamente quando as situações difíceis baterem à nossa porta, quando as tempestades vierem nos afrontar, né? Porque tribulações, dificuldades da vida podem nos alcançar, e aí nós vamos chorar amargamente, nos arrepender de ter nos afastado de Deus, de ter nos permitido viver o que o mundo quer que nós vivamos, né? Pedro chorou amargamente porque ele se arrependeu. Que nós não venhamos esperar as adversidades nos alcançar para que nós venhamos nos arrepender, não. Que venhamos nos arrepender agora, enquanto temos vida e saúde, e voltar enquanto é tempo, se arrepender enquanto é tempo, e buscar o perdão de Jesus e do nosso Deus enquanto é tempo. Não faça como Pedro. Quando a dificuldade bater na porta, é que ele vai lembrar do que o mestre falou. Você sabe que Deus tem falado com você. Deus tem dito o que você pode passar lá na frente, mas você não tem dado crédito. Mas quando as coisas acontecerem, não vai dizer que Deus não avisou, que Deus não enviou alguém, que Deus não tocou através de uma mensagem, de um louvor para falar com você. O Senhor sempre fala. Como Jesus falou para Pedro, avisou Pedro que iria acontecer, Ele te avisou, Ele te precaveu, mas você não deu ouvido, não acreditou. Mas aí, quando tudo isso que o Senhor falou se cumprir, é que você vai lembrar, a sua memória vai voltar a lembrar bem que o Senhor usou alguém para falar comigo. E eu não dei ouvidos, não acreditei. Mas agora eu estou vivendo aquilo que o Senhor falou. E aí é hora de chorar e se arrepender amargamente. E glória a Deus ainda se você se arrepender e chorar amargamente. Porque muitos não se arrependem, muitos não choram amargamente, mas desce a sepultura no pecado. E aí não tem salvação, como diz a palavra do Senhor. Que nós viemos reconhecê-lo em qualquer tempo, em qualquer estação, em qualquer momento da nossa vida. Nunca viemos dizer que não conhecemos o Senhor. Que nós viemos continuar confessando que Ele é o dono da nossa vida, que Ele é o dono do nosso ser e que Ele é tudo para nós. Muitos são os que se desviaram da casa do Senhor, né? Viveram tantas coisas boas na presença de Deus, viveram momentos incríveis, né? De alegria, de milagres, de bênçãos que o Senhor liberou.
alcançou muitas bênçãos que o Senhor deu e depois se afastou do Senhor. E naquele grande dia, irmãos, todos prestaremos contas. Então é melhor a gente analisar agora como estamos agindo, para que nós não venhamos pagar um preço alto lá na frente. Porque todo pecado tem uma consequência. Então o medo de Pedro foi tão grande que ele, quando foi reconhecido pelas pessoas que estavam ali à sua volta, ele negou por medo. E quantos nos dias atuais têm negado a Jesus por medo? Medo das acusações, medo do cancelamento, medo do afastamento das pessoas, porque quando você se diz cristão, quando você se diz evangélico, quando você prega contra o pecado para defender a palavra do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, muitos te perseguem, muitos te caluniam, te acusam e arma coisas para te prejudicar, porque muitos não querem ouvir a verdade. Mas Jesus, que é o dono da verdade, ele disse para Pedro, antes mesmo que Pedro cometesse esse erro, ele falou: Pedro, tu mesmo me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E assim cumpriu, para que Pedro entendesse que o mestre, ele não é homem para que minta. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender com o erro de Pedro. Pedro negou a Jesus, a quem convivia com ele. Mas não é diferente dos dias de hoje. Muitos têm negado o Senhor, né? Para não ser acusado, caluniado, perseguido, maltratado, chicoteado, preso, né? Quantos países nós temos nesse mundo que não permite pregar a palavra do Senhor? Graças a Deus que aqui no Brasil ainda podemos falar da palavra. Mas se citarmos alguns versículos polêmicos referentes a pecados terríveis que as pessoas cometem e que Deus abomina, seremos cancelados, seremos perseguidos, caluniados, afrontados. A palavra de Deus, irmãos, ficou para nos orientar, para a gente ter conhecimento do que é permitido por Deus e o que não é, o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, para que nós venhamos ler, analisar nossa vida, nossas atitudes diante de Deus e escolher o caminho certo para trilhar, para quando chegar aquele grande dia no céu, para que quando chegar aquele grande dia do julgamento final, possamos ser chamados de benditos do Pai e não de malditos, né? Apartai-vos de mim. Não, que nós viemos chamar, que nós viemos ouvir o nosso nome ser chamado, vinde benditos do meu Pai, e possuir o reino preparado desde a fundação do mundo para aqueles que vencerem. Que nós venhamos lutar, irmãos, prevalecer na vontade de Deus, porque a luta da carne, ela não é fácil. Renunciar ao que nós praticamos de errado não é e nunca vai ser fácil, mas é possível para aqueles que verdadeiramente entendem que não vale a pena viver para a sua própria carne, viver para os seus próprios desejos. Vale a pena viver a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que nós viemos nesse ano de 2025 lutarmos para não negar aquele que nos criou. O nosso Deus, ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neste mundo há. O Senhor fez tudo em 6 dias. No 7º ele descansou. A sua obra foi magnífica, perfeita. Mas o ser humano colocou tudo isso, né, por água abaixo quando pecou, desobedecendo a palavra de Deus para não comer o fruto proibido. Então, vemos que o pecado está em nós, ele é um fruto proibido. Nós temos que renunciar a ele, dizer: não quero comer, me alimentar deste pecado, deste fruto proibido. Adão e Eva comeram o fruto proibido por Deus e eles tiveram muitos prejuízos, muitos danos por causa disso. Veio o sofrimento do ser humano, veio a morte, veio as doenças por causa do pecado, né? Mas o Senhor não nos fez para morrer, ele nos fez para viver para todo sempre. Mas por causa do nosso pecado, isso tudo aconteceu. Se Jesus não tivesse vindo a essa terra e morrido por nós, jamais experimentaríamos a eternidade. Jamais conheceríamos as moradas celestiais que Deus tem para nós. Porque o resgate foi o sangue de Jesus, que era puro e inocente, sem pecado. Nós não somos capazes de ter salvação se não fosse por intermédio de Jesus. Por medo de perder a própria vida, Pedro, que conviveu com ele, negou ele. Que nós não viemos fazer que nem Pedro, negar o nosso Jesus, negar o nosso Deus. Né? Que nós viemos falar da palavra dele com clareza, com vigilância e com muita cautela, para que as pessoas venham entender que não queremos afrontá-los,
mas queremos mostrar o caminho. Este caminho aqui conduz para o bem, este aqui conduz para o mal. Qual você escolhe? Porque a vida de um crente é uma vida de renúncia, irmãos. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira, pecando, achando que porque Deus é misericórdia, Ele vai nos perdoar de tudo o que fazemos. Mas temos que viver dia após dia, negando a nós mesmos. O pecado está na nossa frente, a gente tem que olhar e dizer, não quero, não vou praticar. Porque eu sei que isso vai entristecer o coração do meu Deus, do meu Jesus, que pagou um alto preço na cruz por mim. Então nós temos que analisar as nossas escolhas, porque as consequências são inevitáveis, elas virão. Então, para a gente não viver o preço do pecado que nós cometemos, é melhor a gente renunciar agora, dizer não, lutar, orar, vigiar, jejuar, alimentar a nossa vida da palavra do Senhor. Lendo essa palavra aqui, irmãos, nós vamos ter consciência que o pecado não vale a pena, que nós viemos aprender com os erros dos outros, não com os nossos, porque é muito mais difícil aprender com os nossos próprios erros do que com o erro do outro. Então, que nós viemos analisar as histórias bíblicas que foram deixadas para mostrar o que fizeram de errado e quais foram as suas consequências. Todos os textos que eu já ensinei aqui, já li aqui, tentei passar uma mensagem para vocês, falam disso, das consequências do pecado. Então, nunca compensa. O sofrimento é difícil, mas que nós viemos andar em retidão com o Senhor, em santidade, dia após dia. Que nós viemos renunciar aos pratos do inimigo, porque o inimigo lança mesmo até nós muitas coisas para nos atrair, para nos desviar do caminho certo que estamos trilhando. Mas o Senhor quer que nós digamos não. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor para a minha e a tua vida, neste início de ano de 2025. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, por intermédio dessa palavra. Não negue o teu Deus. Que neste novo ano possamos servi-lo, e em espírito e em verdade, de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso ser. Que viemos fazer por onde merecer, né, o que foi feito ali na cruz do Calvário por amor à nossa vida e à nossa alma. Porque o que mais importa para Deus, irmãos, é a nossa alma, não é a nossa vida aqui na terra. Ele nos ama, Ele quer nos dar uma vida boa enquanto aqui estivermos, mas que não venhamos colocar o nosso coração na vida aqui na terra, mas que viemos focar no céu, porque o melhor está preparado para nós no céu. E o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Mas a Bíblia diz que na morte dos ímpios, dos que cometem o pecado e não se arrependem, o Senhor não tem prazer. Porque o Senhor já sabe que o destino dele é o tormento eterno. E o Senhor não quer isso pra gente. Então que viemos fazer por onde buscar, nos aproximar de Deus nesse novo ano e fazer a sua vontade, o seu querer. Amém? Vamos estar orando. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, te toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor, Senhor, e toda exaltação seja dada a Ti. Muito obrigado, Senhor, por ter me feito passar de ano bem. Ó Deus, de pé, ó Deus, ainda que com algumas enfermidades, mas eu passei de pé, Senhor. Glória, glória ao Teu nome santo. Muito obrigado, Deus, por me fazer chegar até este ano de 2025, porque muitos não chegaram, Senhor. Muitos, Senhor, partiram antes mesmo que esse ano entrasse, mas eu estou aqui na Tua presença, falando a Tua palavra, ó Deus, e bem com a minha família, com todos à minha volta. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada irmão, cada irmã que entrou aqui neste vídeo para receber essa mensagem, aqueles que entraram aqui, mas também que não ainda fizeram um compromisso contigo, mas que eles possam refletir o que vale e o que não vale a pena daqui para frente, Senhor. Que eles não venham te negar, mas que eles venham te aceitar, Senhor. Aceitar um compromisso contigo, viver uma vida que te agrada, uma vida de renúncia e transformação, Senhor. Visita os corações afligidos e entristecidos, meu Senhor. Repreende toda a obra do inimigo contra essas pessoas, para lançar, ó Deus, opressão, depressão na vida dessas pessoas nesse novo ano. Repreende todas essas coisas, Senhor, porque o Senhor tem coisas boas e maravilhosas para fazer na vida daqueles que crêem. Seja conosco, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e até um próximo vídeo.